mais cedo do que é habitual, vamos para as novidades da investigação científica do mundo da astronomia com a última fronteira de Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Ora bem, vamos lá então hoje. Estrelas em fuga e estrelas em aproximação. Temos histórias de amor e desamores, quase autenticamente. Então. Vamos começar com, se calhar, os desamores. Vamos até à Grande Nuvem de Magalhães. É uma das galáxias satélites da nossa Via Láctea e encontramos um enxame estelar de R136. E aí encontramos mesmo estrelas em fuga. Não são estrelas quaisquer, estamos a falar de estrelas maciças, muito grandes, algumas estrelas até com cerca de 300 vezes a massa do nosso Sol, e foram encontradas a serem expulsas gravitacionalmente do sítio onde nasceram. E a velocidades doidas, algumas delas a cerca de 100 mil km por hora. Ora, são 55, 10 vezes mais do que alguma vez registado neste tipo de movimentos. Quando nós temos enxames estelares, e sobretudo enxames estelares, alguns em colisão, digamos assim, é habitual nós termos este tipo de pontapés gravitacionais, mas não com esta grandeza, não com tantas estrelas como estas que nós estamos a ver. São estrelas maciças. As estrelas maciças não costumam fugir muito do sítio onde nasceram. E daí também esta surpresa. Estas são maciças e estão já a fugir até cerca de 1000 anos-luz do sítio deste enxame estelar. Mas estão em grupo, portanto é um enxame. Sim, mas foram expulsas. E é uma boa questão essa que tu colocas, porque esta investigação mostra que não foram expulsas até uma única vez. Houve duas alturas específicas no passado deste enxame estelar em que conseguimos identificar dois processos de fuga gravitacional ou de ejeção gravitacional. Porquê é que nós sabemos isso? Porque em grupo, como tu disseste muito bem, foram identificadas velocidades e direções diferentes, nestas duas alturas diferentes da ejeção gravitacional. Isto é um caso de desamor? É, pelos vistos. Há aqui movimentações dinâmicas gravitacionais dentro destes enxames que explica isto, mas há também um outro componente muito interessante no meio disto tudo. É que as estrelas maciças terminam a sua vida, elas vivem apenas alguns milhões de anos, terminam as suas vidas numa grande explosão. Nessas explosões são sintetizados alguns dos elementos mais pesados do universo. Contaminam o universo precisamente com esses elementos químicos mais pesados. Pelos vistos, pegando neste estudo, se for mais recorrente do que aquilo que nós pensávamos, este pontapé gravitacional de estrelas maciças, quer dizer que elas estão mais dispersas numa galáxia do que aquilo que nós pensávamos, quer dizer que elas contaminam positivamente, quimicamente, as galáxias em sítios mais diferentes que aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, é para continuar a perceber muito bem se isto é ou não uma norma, no caso em enxames estelares, e ainda por cima, de estrelas maciças, que essas são muito importantes para a própria contabilidade química das galáxias. Enquanto ao humor. Então vamos ao humor agora. Vamos ao humor e vamos tentar perceber o que é esta questão dos binários estelares. A grande maioria das estrelas que nós vemos no céu não são estrelas únicas, são acompanhadas de sistemas duplos, sistemas triplos. E há já algum tempo que os astrónomos pensam que, quando nós temos um sistema duplo, duas estrelas, que orbitam muito longe entre si, elas estão muito fracamente ligadas. Elas quase que não sabem, têm um parceiro, digamos assim. Estão fracamente ligadas. E há estudos que dizem que, quando nós temos uma separação entre as duas estrelas, cerca de 100 mil unidades astronómicas, 100 mil vezes a distância média da Terra ao Sol, 150 milhões de quilómetros, mais coisa, menos coisa, de 100 mil para cima, aquilo não vai resistir muito tempo. Esta ligação gravitacional entre as duas estrelas não permite que estejam ligadas no mesmo sistema durante muito tempo. É uma forma de desamor. Agora, este novo estudo diz que, entre 100 unidades astronómicas e 100 mil, aí é que interessa perceber. Então, neste intervalo de distâncias entre 100 e 100 mil unidades astronómicas entre as duas estrelas, o que é que acontece? Será que também há um divórcio estelar? Ou será que acontece outra coisa? Pelos vistos, acontece outra coisa. Este estudo, que é baseado em simulações numéricas, como esta que nós estamos aqui a ver, simulações numéricas, e é muito importante isso, não desmerece esse estudo por causa disso, diz o seguinte: quando nós temos estas estrelas a orbitarem entre 100 e 100 mil unidades astronómicas, a maré gravitacional, o conjunto da contribuição gravitacional de toda a galáxia, de todas as outras estrelas da galáxia, isto é muito bonito, Daniel, faz com que estas órbitas distantes e circulares comecem a ser cada vez mais próximas, mais alongadas, e pode-se dar o caso de fazer com que haja uma aproximação
gravitacional entre estas duas estrelas. Portanto, é todo o conjunto da maré gravitacional da galáxia que ajuda a que estas estrelas possam orbitar cada vez mais próximas. Ou isso, ou estrelas rasantes. Ou seja, pode acontecer uma estrela passar perto deste casal e alterar a órbita de uma delas de modo a que se aproximem até um bocadinho mais. E chegam à fusão ou não? Algumas. Eventualmente algumas podem mesmo chegar a essa fusão, mas acaba por haver um equilíbrio gravitacional, mas não deixa de ser muito interessante que há uma contribuição do todo gravitacional para que estas estrelas, atenção, neste intervalo, ou seja, entre 100 unidades astronómicas e 100.000 unidades astronómicas, para que lentamente elas possam se aproximar cada vez mais. Ora bem, e agora? Asteroides e meteoros, que são corpos que andamos sempre a pensar neles, que é um pouco como levar uma pedrada, não é? E nós andamos sempre com receio. Esperemos não levar que um dia aconteça. Mas hoje há boas notícias. Nós não trazemos aqui apenas tragédias, claro, é óbvio. Mas neste estudo, em 2020, já não me recordo se foi contigo ou não, nós dissemos que tinha aparecido um estudo que falava das chamadas correntes de meteoroides de Taurídeos. Calma, já lá vamos. Todos os meses a Terra passa por zonas da nossa órbita à volta do Sol que estão contaminadas com um rasto de poeiras e de pequenos rochas proveniente da viagem dos cometas à volta do Sol. Quando os cometas se aproximam do Sol, libertam aquela cauda extraordinária e um conjunto de outros elementos rochosos, e esse corredor de restos de cometas são passados pela órbita da Terra à volta do Sol. Todos os meses nós temos chuvas de meteoros associados a cometas próprios que passaram por aqui. E em 2020 nós dissemos neste estudo que os cientistas estavam particularmente preocupados com o rasto que foi deixado pelo cometa Encke. E dissemos que esses meteoroides de Taurídeos porque parece que os meteoros vêm da constelação do Touro. Okay? E dissemos nessa altura que havia suspeitas que nessa corrente em particular poderia haver corpos com dimensões um bocadinho assustadoras. Há bases para nós estarmos preocupados com isso, porque foi essa corrente de meteoroides que estava associado, ou esteve associado, a impactos conhecidos. Tunguska, por exemplo, ou mesmo o de Chelyabinsk, na Rússia, que fez um meteoro de grandes dimensões. E a pergunta em 2020 era, haverá mais? Haverá mais aqui algo que podemos preocupar? Entre 1 a 10 quilómetros, um novo estudo amplo, muito amplo, utilizando os telescópios poderosos, vem agora dizer-nos que não. Podemos estar absolutamente descansados. Não encontramos ali nenhum outro tipo de corpo que possa ter aproximadamente entre 1 a 10 km e possa ser preocupação para todos nós. Haja boas notícias. Muito bem. Ora bem, e vamos então a livros, Miguel. Olha, da coleção... Hoje trazes-nos aqui umas sugestões. Sim, vamos lá. Então, a coleção Arte e Ciência, Museu de História Natural e Ciência aqui do Porto, temos Uma Tenue Luz na Escuridão. É a autobiografia de Richard Dawkins. Em todo o mundo, praticamente, isto são 2 volumes. Em Portugal, compilou-se num apenas volume esta viagem por um cientista muito polémico e muito interessante de ler. Olha, outra coisa polémica, mas provocadora, da Ziggurat. Temos aqui 2 propostas de Mary Jane Rubenstein, Astrotopia, a perigosa religião da corrida. Mais na vertical? Isso, exatamente. A perigosa religião da corrida ao espaço, em que esta autora faz aqui um paralelismo entre um tom messiânico da nova exploração do espaço e diz que isto pode ser um perigo, esta corrente um bocado quase religiosa. É uma boa provocação, este livro. Depois, outra provocação interessantíssima de Michel Elchaninov, Lenin foi à Lua, a história louca dos cosmistas e transhumanistas russos. Em jeito de provocação, o que é que Putin e Elon Musk têm em comum? Um grande apreço por estas primeiras ideias dos cosmonautas, dos cosmistas russos, e interessa aqui perceber o que é que isso quer dizer até mesmo para o futuro. Depois da saída de emergência da coleção Eu Amo Ciência, Einstein no Tempo e no Espaço, uma vida em 99 partículas, de Samuel Graydon. Atenção que temos aqui o Einstein muito polémico e muito contraditório em muitas suas posições. Portanto, não deixa de ser um livro que mostra o outro lado de Einstein. Depois, Em Boa Hora a Cavalo de Ferro, junta aqui um conjunto de contos notáveis de uma figura grande da ficção científica, Ray Bradbury, As Maçãs Douradas do Sol. Temos jovens que fugiram para Marte, temos pessoas que tentaram assassinar a sua própria casa. Enfim, histórias mirabolantes. E, por fim, para os mais pequeninos, mas também, se calhar, para os mais graúdos, Stephen Hawking, que já não está entre nós, mas continua a deixar-nos um legado extraordinário, Tu e o Universo, da Book Smile.
Ora, aí fica uma bela sugestão para toda a família. Para toda a família. E terminado muito bem assim. Miguel, obrigado pelas novidades da astronomia e também por sugestões de literatura no âmbito da ciência.